E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para um hospital, onde ele passaria por exames depois da queda que relatou ter sofrido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Moraes avaliou que não há necessidade de remoção imediata e determinou que a defesa apresente o laudo médico produzido pela Polícia Federal, além de informar quais exames serão necessários e se eles podem ser realizados na própria Polícia Federal. Mais cedo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu durante a madrugada de hoje e bateu a cabeça num móvel na cela onde está preso. Michele relatou que o atendimento médico só teria sido prestado quando ela chegou para visitar o marido por volta das 9 horas da manhã. Na mensagem, ela afirmou que aguardava esclarecimentos sobre os primeiros socorros prestados ao ex-presidente. O médico Cláudio Birolini, responsável pelo acompanhamento de Bolsonaro, informou à CNN que o ex-presidente foi avaliado pela Polícia Federal e que foi identificado um traumatismo craniano leve. Carlos Bolsonaro afirmou que encontrou o pai com um hematoma no rosto e com os pés sangrando durante a visita. Na Rede X, ele disse o seguinte, abre aspas, cheguei à Polícia Federal e, estranhamente, Michele ainda não havia entrado, pois ficamos sabendo que médicos estavam averiguando uma queda de meu pai. Não entendi. Após vê-lo, notei um hematoma no rosto e os pés sangrando. Perguntei o que havia ocorrido e, nitidamente atordoado, ele mudou de assunto. Posteriormente, conversei com Michele, muito apreensiva, pois ao conversar com ele, soube que caiu na madrugada após um possível pesadelo, mas ele não soube informar o horário nem como aconteceu. A polícia só percebeu que o fato havia ocorrido pela manhã, ao destrancarem a porta do quarto e encontrarem o ex-presidente atordoado, fecho aspas, para a declaração, a publicação do filho, Carlos Bolsonaro. Ana, eu começo com você, uma situação aí que preocupou bastante, né? A gente lembra que sempre às terças e quintas-feiras foram autorizadas as visitas de familiares ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, como todas as terças e quintas-feiras, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se dirigiu ali à Superintendência da Polícia Federal para realizar a visita sempre das 9 às 11 da manhã, por 30 minutos, de forma separada. E aí foi surpreendida com essa situação envolvendo o ex-presidente, que sofreu essa queda durante a madrugada e, claro, surgiu toda essa preocupação da equipe médica pedindo uma tomografia, né, justamente na cabeça, ali onde ele sofreu essa queda, mas a informação que nós temos é que o ministro Alexandre de Moraes negou a transferência do ex-presidente para a realização de mais exames para verificar a condição de saúde dele. Eu acabei de mandar exatamente para a nossa produção a parte da decisão do ministro, do sádico, ministro Alexandre de Moraes. Ele disse, seja juntado o laudo médico realizado pela Polícia Federal decorrente do atendimento do custodiado Jair Messias Bolsonaro e 2, a defesa indique quais os exames que entende necessários para que se verifique a possibilidade de realização no sistema penitenciário. Ô, Paula, é impressionante, né? O sadismo, eu vou repetir essa palavra, porque não tem outra palavra. O sadismo do ministro Alexandre de Moraes na tratativa de assuntos, quando esses assuntos se referem ao presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, daqui a pouco vamos falar dele, Daniel Silveira também, lembram aquela operação, aquela cirurgia significativa que Daniel Silveira teve no joelho, o joelho inchado, uma cirurgia de reconstrução, enfim, que necessitava fisioterapia diária 2 vezes por dia, e ele negou que ele fizesse uma fisioterapia mais perto de onde ele estava preso. Enfim, é inacreditável, Paula, o que nós estamos testemunhando em relação à falta, não apenas, nós poderíamos falar da falta de humanidade em relação ao que aconteceu com o presidente Bolsonaro, o Daniel Silveira, Felipe Martins, tantos outros, Clezão, tantos outros que não têm os nomes de
com uma audiência pública maior, né? São cidadãos comuns que foram presos de maneira irregular e inconstitucional por causa do 8 de janeiro, mas a falta de humanidade começa lá atrás. Isso que nós estamos vendo é a consequência de um ministro sádico que olha para frente, que olha no espelho e vê apenas a completa falta de, não apenas de discernimento técnico respeitando a Constituição, mas a sensação de impunidade. Ninguém me atinge, Constituição não me atinge. Eu posso cometer qualquer ilicitude, qualquer inconstitucionalidade, qualquer desumanidade, porque eu sou inatingível. Ninguém consegue me pegar, a Constituição não me pega, o Senado não me pega, impeachment não me pega, sistema de freios e contrapesos também não me pega. Ninguém consegue me parar. Essa é a sensação que o Brasil tem hoje em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Então, Paula, é grave o que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro, mais um atentado, isso é um atentado contra a vida do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está sob tortura, porque a sensação que temos é que o objetivo disso tudo é a morte de Jair Bolsonaro, de Felipe Martins, de Daniel Silveira e de tantos outros. Marcília, deixa eu trazer mais informações sobre esse caso, porque o doutor Alexandre de Moraes, ele citou que o médico da Polícia Federal que analisou o ex-presidente Jair Bolsonaro constatou apenas ferimentos leves e, por isso, ele não viu necessidade de encaminhamento para um hospital. Eu vou trazer aqui o que diz um trecho do laudo médico que foi realizado pela perícia da Polícia Federal. Diz o seguinte: a PF afirmou que Bolsonaro estava consciente e orientado e não apresentava sinais de déficit neurológico. O laudo ainda cita pupilas reativas, capacidade de movimentação e sensibilidade de membros preservadas, estabilidade hemodinâmica, leve desequilíbrio na posição ortostática e uma lesão superficial na face direita e no dedão do pé esquerdo com presença de sangue. Está aqui, entre aspas, que foi o que também descreveu o filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro. E aqui eu quero só trazer o que pediu a equipe médica que acompanha Jair Bolsonaro há mais tempo. O que foi recomendado pela equipe de Bolsonaro? A realização de uma tomografia computadorizada do crânio, ressonância magnética e eletroencefalografia. E aí eles trazem a justificativa médica, Marcília. Eles dizem o seguinte: tais exames mostram-se essenciais para adequada avaliação neurológica do peticionário, no caso Bolsonaro, sendo indicada sua realização em ambiente hospitalar especializado no Hospital DF Star, em Brasília, onde o paciente vem sendo acompanhado clinicamente com o objetivo de afastar risco concreto de agravamento do quadro e prevenir eventuais complicações neurológicas. Eu fecho aspas aqui para a justificativa da equipe médica e para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pede, claro, que ele seja reconduzido ao hospital. Paula, eu queria só saber se essa pessoa que assina essa nota médica, ou se o Moraes, ou se a esposa do Moraes, com todos os seus milhões, não é, recebidos, ou um filho do Moraes tivesse sido diagnosticado com um traumatismo craniano, né? Se ele acharia, e alguém dissesse para ele, não leve no hospital não precisa, tá tudo certo, a gente deu uma olhada aqui, vamos fazer uma nota dizendo que você não precisa ir para o hospital, não precisa levar seu filho, não precisa levar sua esposa. Eu queria ver se o Moraes ficava conformado com isso. Eu queria ver se esse médico aí que fez essa nota para a Polícia Federal ficaria conformado dele não ir ao hospital, ou um familiar dele não ir ao hospital com um diagnóstico de traumatismo craniano. Aí alguém dirá, mas o traumatismo craniano é leve. Não interessa. Não interessa, assim como também não interessa, muita gente fala, mas o Bolsonaro está com câncer, mas é de pele, como se fosse menor, como se fosse uma coisa insignificante. Quer dizer, isso é um absurdo quem defende isso, e é um absurdo, sobretudo, quem coloca uma toga
e se transveste de juiz, finge que é juiz para meramente fazer valer os seus desejos sádicos. É essa palavra mesmo utilizada pela Ana e muito bem utilizada. Aqui o Moraes, ele passou do ponto de ter presos de estimação. Ele agora leva as pessoas para a cadeia para fazer com que na cadeia elas estejam sob sua estimação. Ele prende e força e faz com que elas permaneçam na cadeia para que estejam sob sua estimação. Isso é um absurdo. Do ponto de vista jurídico, só para ficar registrado, né, o Moraes coloca na sua decisão, não há necessidade. Como é que um juiz, como é que um ser humano, não precisa nem ser juiz, mas um ser humano que não seja médico, pode colocar numa decisão algo assim taxativo depois de um diagnóstico de traumatismo craniano? Não havia necessidade de ser conduzido ao hospital, diz o Moraes. Quem é o Moraes para dizer isso de uma pessoa que acabou de ter um diagnóstico de traumatismo craniano? E depois, o Moraes não é o juiz legitimado para isso. Ele não é o juiz de vara de execução penal. Quem determina ou deveria determinar isso é um juiz da vara de execução penal. E a nota da Polícia Federal, uma nota médica da Polícia Federal, vale tanto quanto qualquer outra nota. Então o médico do Bolsonaro diz uma coisa, a nota médica da Polícia Federal diz outra. O que o juiz deve fazer nesse caso? Deve favorecer o réu. Por quê? Porque, sobretudo no âmbito desse de saúde, a saúde do Bolsonaro está sob custódia. Sob custódia de quem? Custódia do Estado. E o Estado foi negligente, foi imperito e foi absolutamente, para não dizer que agiu de forma dolosa. Nesse caso todo que envolve o Bolsonaro, está fazendo isso há algum tempo. Veja, quando a Michelle encontrou o Bolsonaro desacordado, ou coisa que o valha, e ele lá estava há horas ou algo do gênero, enfim, a gente não sabe, mas a Polícia Federal demonstrou que não estava cuidando do que deveria cuidar, que é a saúde do Bolsonaro. Isso por si só já deveria fazer com que o Moraes, que é o juiz do caso, olhasse e falasse, bom, a Polícia Federal não fez o seu trabalho, que era vigiar. Eles só vigiam se ele vai fugir, eles não vigiam se ele está morrendo ou não. Quer dizer, é um absurdo. Isso por si só já deveria levar o Moraes a falar assim, a Polícia Federal não fez o seu trabalho, ele vai para o hospital ser cuidado. Não, ele ainda vai lá e acredita numa nota da Polícia Federal, desacredita a orientação dos advogados ou da equipe médica do Bolsonaro e decide, não há necessidade. Uma pessoa que sofreu um traumatismo craniano, não há necessidade de ir ao hospital. Diz o Moraes, que nem médico e nem juiz é. Pois é, tem um ponto que a própria Michelle levanta, né? Ela só descobriu quando a Polícia Federal foi até a cela avisar que tinha visita. E se não fosse lá? E se fosse na quarta-feira ou na segunda-feira, um dia que não tivesse visita? E se tivesse ido, ela estaria até agora, o Bolsonaro estaria até agora desacordado. Aliás, ela, no post que ela diz, ela fez, né? Ela falou assim, os primeiros socorros, né? Demorou a ver os primeiros socorros. Eu nem usaria essa expressão como primeiros, nem foram primeiros. Olha lá, primeiros socorros. Foram os últimos socorros. Foram os últimos socorros, porque ele não recebeu os primeiros, infelizmente. Ela justamente relata isso, Marcília, tá ali, ó. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita. E estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros, só Deus. Aí ela se dirigiu ao Hospital DF Star, crente que seria deferida aí a transferência do ex-presidente para o hospital, mas aí teve a negativa, ela voltou ali para a Superintendência da Polícia Federal. E lógico, né, Cauti, tem todo o histórico do ex-presidente, além desse diagnóstico de traumatismo craniano ainda que leve, ele tem um histórico de 12 intervenções, procedimentos cirúrgicos, tinha ficado 8 dias hospitalizado, voltou para a cela no dia 1º de janeiro, tem 5, 6 dias que ele ficou 8 dias hospitalizado, então isso pode ser, claro, também consequência dos remédios que ele está tomando, adaptação, enfim, outras intercorrências também podem acontecer nesse período de pós-operação, né? Porque a saúde do ex-presidente, é claro, é bastante delicada. Paula, o Alexandre de Moraes está se tornando cada vez mais o símbolo da perversão no Brasil, porque esse comportamento é um comportamento de
pervertidos, de sádicos e de pessoas que estão completamente desumanizadas, estão longe de qualquer mínimo de... Aquilo que se fala em latim de pietas humana. Uma pessoa com mais de 70 anos, que passou 12 operações, com o intestino aberto, que passou por uma facada, um atentado, que tem um histórico de mal-estar, tem uma crise de soluço permanente, por muito menos criminais realmente perigosos e não pessoas, e não ex-presidentes da República com mais de 70 anos, por muito menos criminais perigosos foram tranquilamente transferidos não só para o hospital, mas também para suas casas. No caso do Bolsonaro, não, porque Moraes tem esse fetiche por torturar uma pessoa, um idoso que não tem a mínima condição de ser um perigo para a sociedade, que poderia muito melhor, deveria muito bem estar em sua casa, eventualmente cumprindo medidas cautelares em sua casa. O conceito de prisão humanitária foi completamente eliminado do Código por parte do Alexandre de Moraes, mas o que me surpreende é, obviamente, o silêncio cúmplice do Supremo Tribunal Federal. Nenhum dos outros 11, agora 10, ministros do Supremo, nenhum deles teve nada a dizer, nenhum deles quis lembrar que existem sim limitações, existem limites para essa perversão do ministro Alexandre de Moraes, nenhum deles quis lembrar que existem direitos humanitários. Inclusive, também, onde está o Ministério dos Direitos Humanos? Sempre proativo, sempre... OAB, cadê todas as ONGs sempre muito ativas em denunciar prerrogativas? Quando é para defender corrupto, para defender quem roubou, quem assaltou os cofres públicos, empresários que confessaram, que corromperam, para defender ex-governadores do Rio de Janeiro que disseram frente às câmaras que tinham tara para roubar, eles estão sempre em primeira linha, né? E não por acaso toda essa turma que roubou e assaltou os cofres públicos está em casa. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem sérias comorbidades, esse não, ele pode permanecer na prisão e eventualmente falecer na prisão. Agora, se ele de fato morrer na prisão, o sangue de Jair Bolsonaro estará nas mãos não só de Moraes, como de toda essa turma que foi cúmplice nesse silêncio. Assim como ocorreu, vamos sempre lembrar disso, com o Clezão. Com o Clezão, exato. Foi pelas mãos ou pelas mãos omissas do Moraes, né, e da sua turma, né, Ética Terva, que o Clezão morreu.